Irmãos, eu estou muito feliz por mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. É sempre uma honra poder vir no altar para poder ministrar uma palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas desde que eu acordei, eu estou sentindo a presença de Deus hoje. Quando eu vinha para a igreja, eu conversava com a minha esposa e falava, eu estou com uma cosquinha aqui na boca do estômago, que eu estou achando que o negócio vai ficar estreito hoje na igreja. E durante o louvor eu pude sentir a presença de Deus. E na verdade eu estou sentindo ela agora. E eu quero te convidar, meu irmão, a não ficar inerte a isso. Reaja à presença do Senhor, porque Ele está aqui. Reaja à presença de Deus, Ele está aqui. Ele está andando no nosso meio. Ele já curou a gente aqui hoje. Ele já libertou a gente aqui hoje. Irmãos, correias, cadeias já foram quebradas aqui hoje. Eu vi. Deus me deu o privilégio de ver. Irmãos, não fique inerte, porque Deus está aqui. Está aqui, o Espírito Santo está passeando no nosso meio. Ele está tocando, Ele está salvando, Ele está curando, Ele está se manifestando. A pastora Rita falou, está aqui, tem uma água aqui, está disponível. Se joga, irmão. Se joga. Sim, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Te engrandecemos, Senhor, nessa noite. E declaramos, Pai, que o Senhor é santo. Santo, 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 santo. Não somos nada sem Ti e pedimos, Senhor, continua no nosso meio, Pai. Continua se manifestando aqui, vem nos tocar, Senhor, como nunca fomos tocados antes, Pai. Vem nos encher numa medida, Senhor, que nunca antes fomos cheios, Pai. Tira as amarras, Senhor, tira as vendas, os tampões dos ouvidos, Senhor. Abre, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, para receber aquilo que vem do alto nessa noite, Pai. Enche esse lugar com a Tua glória, Senhor. Enche esse lugar com a Tua presença, Senhor. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais, Senhor. E eu oro por cada irmão meu aqui, Pai, para que eles sejam tocados, Senhor, como nunca foram antes, para que eles sejam, Senhor, impactados pela Tua presença, Senhor, para que eles mergulhem em águas mais profundas, Pai, e vejam, Senhor, e vivam a plenitude da vida com o Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Vem e toma o Teu lugar aqui, Pai. Vem e toma o Teu lugar aqui, Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, livro de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 22 ao 34. Já tem umas 2 semanas que eu estou falando sobre esses versículos. Na sala de oração aqui, Deus falou com a gente com esses versículos. Semana passada eu tive a oportunidade de ministrar sobre dízimos e ofertas, e a gente falou em cima desses versículos. E quanto mais eu mastigo esse texto, mais nutrientes eu consigo absorver. De tão rico, de tão tremendo que é. E vamos ministrar sobre esses versículos hoje aqui. Amém? Vamos mergulhar um pouco mais nisso. Eu acho que em mais ou menos 3 horas eu consigo passar tudo que eu preciso para vocês. Amém? Vamos ler juntos? Livro de Atos, capítulo 16, do 22 ao 34. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. É muito tremenda essa passagem. Isso é forte demais. Você lê isso e entender o que aconteceu ali, você fica assim, lá no Rio a gente fala assim, você fica de cara. Numa linguagem mais formal, você fica boquiaberto. É tremendo. E eu quero passar, quero passar para vocês o contexto disso. Paulo e Silas estavam em uma de suas viagens missionárias. Eles estavam na Macedônia. E eles já estavam lá alguns dias naquele lugar. E inclusive algumas pessoas já estavam sendo batizadas, o evangelho já estava sendo pregado. E num determinado momento, quando eles estavam orando, apareceu uma jovem. Essa jovem, ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E essa jovem, ela era uma escrava, ela tinha senhores. E esses senhores, eles ganhavam através desse espírito de adivinhação, né? Então, ela adivinhava as coisas, era cobrado, e esse dinheiro ia para esses senhores. E essa jovem ficou seguindo Paulo e Silas durante muitos dias, declarando a verdade, que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ela dizia: esses homens que proclamam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Então esse espírito de adivinhação estava falando a verdade sobre aqueles homens. Só que durante muitos dias ela ficou repetindo isso. Paulo, que não devia ser um cara tão tranquilão, ela falou: chega, para de falar isso, eu te expulso agora em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação na mesma hora foi embora. A autoridade. Só que isso não agradou aqueles senhores, donos daquela mulher, porque a fonte de renda, acabou. Paulo acabou com aquela fonte de renda. E eles levaram essa situação aos magistrados, às autoridades do local, e Paulo e Silas foram presos, e a gente começou a ler aí agora, onde eles foram açoitados, foram levados para o cárcere, e aconteceu tudo isso que a gente mencionou agora, que a gente leu agora. E nós vamos mergulhar nesse texto hoje, vamos entrar mais profundamente nesse texto hoje, mas antes disso, eu quero trazer um entendimento para vocês que está em outro versículo da palavra. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Que hoje nós vamos falar, irmãos, sobre adoração. Hoje nós vamos falar sobre o estilo de vida de um adorador, sobre o estilo de vida de um cristão. Hoje nós vamos falar sobre tudo e vamos falar sobre nada. Amém? Então, para a gente começar a entrar nisso, eu quero trazer esse versículo para que você entenda o que é uma adoração. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se vocês comem, bebem, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu pegar a minha versão aqui.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmão, esse é um versículo pequeno, mas um versículo extremamente pontual, um versículo muito exato, né, que ele revela algo muito importante para a gente. Ele revela aqui, meu irmão, que tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Todas as coisas que a gente venha fazer, todas as atitudes, toda fala que a gente venha a ter, todo gesto que a gente venha a ter, ao dormir, ao acordar, tudo no seu trabalho, na sua faculdade, nos seus relacionamentos pessoais, tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Irmão, se a gente for trazer ao pé da letra isso, nós podemos dizer que isso é adoração. Um estilo de vida de um adorador é o estilo de vida daquela pessoa que faz tudo glorificando o nome de Deus. Não é só um adorador que levanta as mãos à igreja domingo, não é só um adorador que dá um glória, que dá um chúrias na igreja no domingo, mas é um adorador que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, glorifica o nome do Senhor com o seu falar, com o seu gesto, com a sua atitude, sendo um bom chefe, sendo um bom empregado, sendo um bom cidadão. Glorificar o nome de Deus em todas as coisas. É isso que Paulo estava nos dizendo aqui. E eu entendo isso como uma adoração. Eu entendo isso como um estilo de vida de um adorador. Irmãos, glorificar o nome do Senhor, louvar, cantar louvores é adoração e é bênção, e nós temos que fazer isso todos os dias também. Mas vai além, vamos abrir o nosso entendimento, porque vai além. Nós precisamos entender que o nosso estilo de vida como cristãos, como pequenos cristos, como discípulos de Jesus, precisa ser glorificando o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação. Ter uma vida de adoração é ter Jesus como centro, irmãos. Isso parece meio óbvio, falar isso num culto de domingo, mas o óbvio precisa ser dito. Sabe como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter uma vida de adorador? Irmão, a primeira coisa é ter Jesus como centro. A primeira coisa é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não só da boca para fora, mas através de atitudes. Não só da boca para fora, mas através do amor dele emanando através de você. Então o primeiro passo é aceitar o Senhor Jesus. O segundo passo, meu irmão, é como eu falei, é ser um bom pai, um bom esposo, é ser íntegro, honesto, é manifestar os dons do Espírito, é ser um homem equilibrado, uma mulher equilibrada, é viver conforme a palavra de Deus. Isso é o estilo de vida de um cristão verdadeiro, genuíno, estilo de vida de um adorador. Nós precisamos deixar Jesus forjar o nosso caráter, irmãos. Quando eu conheci Jesus, o meu caráter era podre, totalmente deturpado, tudo bagunçado, porque o mundo faz isso com a gente. Diz que é normal coisas que não são. O jeitinho brasileiro está aí para dizer isso. Mas é necessário que a gente deixe Jesus forjar o nosso caráter. É necessário que a gente entre na prensa, que a gente deixe o azeite pingar. Tudo que a gente fizer, irmão, tem que ser para a glória de Deus. Isso é um desafio. É desafiador mesmo. Mas quem disse que ia ser romântico e que ia ser fácil? Nós precisamos ser radicais. Viver o Evangelho de forma radical. Nós precisamos ser extremos nesse sentido. A gente não pode dar brecha, a gente não pode dar margem. Radical, meu irmão. O Evangelho é radical. Se você lê a palavra, os homens de Deus, você vai olhar as histórias, como eles eram. É radical. A gente está falando aqui sobre Paulo e Silas. Precisamos ser adoradores por excelência. Esses homens eram adoradores por excelência.
Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a viver a plenitude de Deus. A gente começa a desfrutar, a se deliciar do nosso chamado, do nosso propósito. E a se deliciar mesmo. Paulo estava fazendo isso, apanhando, tomando açoite, sendo preso. Ele estava desfrutando do chamado dele, ele estava desfrutando do propósito dele. Exatamente isso, irmão. Ah, mas ele era masoquista, gostava de apanhar? Com certeza não, meu irmão, devia doer e muito. Só que quando ele abriu a boca para orar e para adorar o Senhor, o chão tremeu. O chão tremeu, irmão. Quando ele entrou naquela cela, ele podia estar chorando, ele podia estar como um gatinho acuado, perguntando a Deus: por que, Senhor? Se estou fazendo a sua obra. Ele podia estar um monte de coisa, meu irmão. Mas ele começou a orar e a adorar ao Senhor, e o chão tremeu. E naquele momento ele foi liberto daquela prisão. Mas não só ele, todos que estavam ao redor dele, os outros presos também foram libertos. A gente vai falar sobre isso mais depois. Mas vocês precisam entender que o chamado de Paulo passava por isso, passava por açoites, passava por prisões. E o seu chamado, meu irmão, pode ser que passe por isso também. Você precisa entender isso. Não adianta chegar aqui e, como eu falei, romantizar e falar que não, que vai ser tudo lindo, maravilha, porque vai ser mentira. O seu chamado pode ser que passe por açoites, sim. Talvez hoje não com açoites como Paulo levou, mas outros tipos de açoites. E você precisa aprender a glorificar o nome do Senhor quando estiver sendo açoitado. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. A adoração de uma pessoa que vive o estilo de vida de adorador, o estilo de vida cristão, ela vai ser muito maior, vai produzir uma liberdade muito maior do que qualquer cadeia. Ela vai produzir uma liberdade muito maior do que qualquer açoite. Será que vale a pena ser açoitado para que alguém da sua família seja salvo? Vamos subir um pouco a régua aqui. Será que vale a pena ser açoitado para que uma pessoa que você nunca viu seja salvo? Porque aquelas pessoas que estavam naquela cadeia, Paulo não sabia quem era. Mas a adoração que aquele homem, junto com Silas, levantou, trouxe liberdade àquelas pessoas. E nós não estamos falando, meus irmãos, a gente precisa ler a Bíblia com um olhar espiritual. Nós estamos falando de delinquentes que foram presos através de uma adoração, mas nós estamos falando de homens cativos espiritualmente, que foram libertos através de uma adoração que foi levantada naquele lugar. Isso que acontece quando nós temos um estilo de vida adorador. As feridas que o Evangelho trouxe ao corpo físico de Paulo se transformaram em remédio para o espírito de muitos. Será que você carrega feridas do Evangelho no seu corpo, capazes de salvar, capazes de curar feridas dos outros que estão ao seu redor? Irmãos, é difícil falar isso, mas eu declaro aqui com toda certeza: eu quero ser ferido pelo Evangelho para se levar salvação para quem está ao meu redor. Eu quero, irmão. Eu quero, porque nada se compara com a glória vindoura, meu irmão. Nada se compara com o que há de vir. Nada é comparado perto daquilo que há de vir, aquilo que Ele preparou para nós. Vamos olhar lá na frente, vamos olhar além. Olha as circunstâncias desses homens. Olha a circunstância que estava Paulo e Silas. Terrível, terrível. A nossa adoração, ela não pode ser movida pelas circunstâncias.
Você não pode ser movida pelas circunstâncias, é o contrário. As circunstâncias, elas precisam ser movidas através do nosso posicionamento, através da nossa adoração. Meu irmão, se está bom, adora. Se está top, está tudo fluindo, meu irmão, adora. Tá, irmão, céu na terra, adora. Agora, se tiver ruim, adora mais. Se a casa estiver caindo, meu irmão, que ela caia enquanto você adora. Se você estiver doente, se estiver ferido, se estiver sofrendo, meu irmão, adora com muito mais intensidade. Não importa a circunstância, você não pode ficar preso, agarrado nas circunstâncias. Mas as circunstâncias têm que se mover através do seu posicionamento em Cristo. Através do seu posicionamento, adorando ao Senhor, porque o que vai mover ela é o seu posicionamento. O que vai mover, o que vai tirar o seu sofrimento é o quanto você está adorando. O que vai curar o seu casamento é o quanto você está posicionado em Cristo. O que vai te levar para um novo nível, para um novo lugar, te tirar do pecado, te tirar do lugar ruim, é o seu posicionamento em Jesus. É um estilo de vida adorador, é adorar o tempo inteiro. Irmãos, eles estavam numa situação terrível. Eles estavam presos numa cadeia interior. Pensa uma cadeia na Macedônia. No tempo, ali devia ser mais ou menos 10 depois de Cristo, pastor, 20 depois de Cristo, mais ainda. Mais ainda. Depois eu olho aqui e falo. Mas pensa numa cadeia naquela época, uma cadeia interior. Como devia ser terrível. As cadeias hoje são terríveis, imagina naquela época. Trevas. Mas quando eles adoraram, a luz entrou. O chão tremeu. Os alicerces foram quebrados, os alicerces foram mexidos, abalados. Todas as cadeias que estavam ao redor, todas as correntes foram quebradas, foram libertas. A adoração daqueles homens mudou radicalmente a circunstância que eles estavam. Eles estavam presos, machucados, algemados, e em alguns instantes eles estavam na casa do carcereiro, com as suas feridas sendo saradas, curadas, comendo e se alegrando com a família dele. Irmão, pelo amor de Deus, isso é muita doideira. Isso é muita doideira. Em alguns, tudo na mesma noite. Mesma noite. Porque na manhã já estavam liberando eles. Por quê? Porque eles entenderam que eles eram em Deus. Eles entenderam o poder da adoração. Eles entenderam e tomaram posse dessa arma, que é uma arma poderosa, meu irmão. Adoração é uma arma de ataque. Eu estava vendo ontem a ministração do pastor Cirilo, tem esse tema, adoração como arma de ataque. Não teve muita ministração nessa. É 1h30 de poder do Espírito e é tremendo. Eu recomendo que vocês assistam, quem não assistiu ainda. É uma ministração antiga que foi feita na Lagoinha e o poder de Deus tomou conta daquele lugar e o pessoal estava dando cambalhota e foi top. Mas ele falou sobre isso, sobre a adoração ser uma arma de ataque, e nós precisamos tomar posse dessa arma. Quando acontece alguma coisa com você, você não pode ir na tendência de você se acuar, de você oh meu Deus, eu vou morrer com essa situação, oh Jesus, por quê? Não, meu irmão, responde com adoração, responde com posicionamento, responde com oração, responde dando graças, agradecendo, glorificando, e você vai ver a situação mudar. E muda. Nós acabamos de ler, e nós podemos dar testemunhos aqui. A gente faz fila de testemunho aqui, se a gente pedir para o pessoal falar como as situações adversas mudam através de um posicionamento, através de uma adoração verdadeira, de uma adoração genuína. Uma vida que glorifica o Senhor, meu irmão, é instrumento de libertação na vida das pessoas. Nós precisamos entender isso. Vou repetir. Paulo, quando adorou ali com Silas, não foi só ele que foi liberto. Todos os que estavam ao seu redor também foram libertos.
todos os que estavam ao seu redor, todos os presos, todos os cativos, inclusive o carcereiro, foi liberto. Quem estava ali naquele redor ali, meu irmão, não teve jeito. Não teve jeito. Se César tivesse ali, seria liberto. Não ia ter para onde ele correr, não. Todos que estavam ao redor foram libertos. E nós precisamos entender que a nossa adoração, ela vai além de uma edificação própria. O nosso estilo de vida cristão, o nosso estilo de vida adorador, vai além do que edificar nós mesmos, do que trazer bênção para as nossas vidas. Mas isso reflete a quem está no seu redor. O seu posicionamento em Cristo é instrumento de salvação para o teu irmão que está do lado. O que você ali está adorando, levantando um altar de adoração, trazendo a presença de Deus, isso é tão forte, meu irmão. Quem está do seu lado vai ser tomado pela presença, vai ser constrangido pela presença, vai se prostrar e vai aceitar o Senhor Jesus. Qual é a intensidade da sua adoração hoje? A sua adoração é egoísta ou você adora com tanta intensidade, meu irmão, que a sua casa, aquele que está do seu lado, se converte ao Senhor? Isso é uma arma poderosa, meu irmão. Uma arma poderosa de ataque que a gente tem. O tempo inteiro tem gente aprisionada do nosso lado, gente. O tempo inteiro. A gente não precisa sair da igreja para isso. É verdade. O que você está fazendo com isso? Às vezes você não precisa chegar nessa pessoa e falar, não, mas eu não tenho esse dom. Não, meu irmão, a sua adoração, quem você é em Cristo, já pode ser o suficiente para salvar essa vida. Mas como isso, Patrícia? A pessoa vê quem você é, os frutos pulam, e isso impacta a vida da pessoa, que ela fala, uau, o que esse cara tem? Eu quero isso também. Se os frutos pularem da sua vida, meu irmão, as pessoas vão se alimentar desses frutos, sem elas nem saberem que estão comendo. Quando você passa por um pé de manga carregado, tem um monte de manga no chão, eu não sei você, se eu estiver de carro, eu paro o carro para pegar a manga. Minha esposa está de prova, já fiz isso algumas vezes, né, meu irmão? Se eu passo do lado de alguém que está pipocando fruto, eu vou parar do lado dele e falar, me dá um fruto desse aí. Deixa eu comer um fruto desse que você está liberando. Deixa eu me encher disso que você está transbordando. E isso pode ser o suficiente para salvar, libertar, curar uma vida. Essa arma é poderosa, meu irmão. Quem você é em Deus tem poder para libertar outras pessoas. Você não precisa, eu não estou dizendo que eu não estou anulando, amém? Estou dizendo que você não precisa necessariamente fazer uma oração forte. Você não precisa necessariamente ter um tempo de discipulado. Não estou anulando mais uma vez, mas às vezes só por ser quem você é em Deus já é o suficiente para que essa pessoa seja liberta. O testemunho da sua vida, o seu estilo de vida adorador vai confrontar tanto o pecado daquela pessoa, que ela vai falar, nossa, eu preciso disso. Eu preciso disso. As pessoas estão vendo isso em vocês, as pessoas estão vendo isso em vocês. Será que no seu trabalho, será que na sua faculdade, será que nos seus relacionamentos, as pessoas enxergam Cristo a ponto de falar, eu quero isso para mim? Eu preciso ser transformado como esse rapaz foi. Isso precisa estar queimando dentro de você. Precisa estar se mexendo dentro de você. Nós precisamos usar essa arma a nosso favor. Irmãos, nós somos seres espirituais. Amém? Nós somos seres espirituais. Vivemos no mundo natural, mas somos seres eternos, espirituais. Precisamos aprender a andar no espiritual também. Precisamos aprender a olhar com olhos espirituais aquilo que está acontecendo ao nosso redor e nos mover nesse sentido.
precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos nos posicionar nesse lugar. Eu não sei, irmãos, qual é o seu... O que você está passando na sua vida. Eu não sei qual é a sua prisão hoje. Eu não sei o que está te segurando, o que está te impedindo de romper, de fluir. Mas eu sei de uma coisa: o seu posicionamento em adoração, o seu posicionamento em Cristo, em Jesus, tem poder de te libertar. Tem poder de te libertar. Se posicionar, entendendo quem você é o suficiente para te libertar, irmão. Então, nessa noite, irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. Quero profetizar porque em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, hoje não vai ficar uma cadeia fechada nesse lugar. Hoje não fica um pé acorrentado nesse lugar. Hoje todo mundo vai ser liberto. Em nome de Jesus. Porque é para a liberdade que Ele nos chamou. É para a liberdade que Ele nos chamou. Não tem cabimento, irmão, você aceitar Senhor Jesus como Senhor Salvador e viver preso. Não faça isso com você. Adore a Ele, se posicione. Porque as cadeias vão quebrar, os alicerces vão se abalar, o chão vai tremer e você vai voar. Em nome de Jesus, irmão. Se posicione, irmão. Olha o que aconteceu com esse carcereiro. Vamos ler de novo. Versículo 27 ao 34. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Irmãos, olha o que aconteceu na vida desse homem. O posicionamento de Paulo e Silas trouxe liberdade para a vida desse carcereiro. E isso foi estendido até a casa dele. A família dele foi salva, irmão, por causa do posicionamento de dois homens de Deus dentro de uma prisão. A família de um homem que não tinha nada a ver com aquilo e estava distante, sabe-se lá onde era a casa desse rapaz. Mas essa família foi salva e batizada naquele mesmo dia, por causa do posicionamento de dois homens de Deus presos, algemados e açoitados. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós só precisamos ser quem nós somos em Deus. O resto Ele faz. O resto Ele vai fazer. Ele faz a boa obra. Aquele que começou é fiel para terminar. Ele vai fazer. Agora você precisa estar posicionado em quem você é em Deus. Não adianta ficar na cama chorando: ó céus, ó vida, ó azar. Não adianta querer ficar murmurando. Não adianta, irmão. Se você está acontecendo algo ruim na sua vida, abraça, viva o propósito daquilo e glorifica o nome do Senhor, porque vai passar. E daquilo ali, daquele açoite que você levou, outras pessoas vão ser curadas, outras pessoas vão ser tocadas. Agora, se você ficar lambendo a sua ferida,
Você não vai sair desse lugar, outra pessoa não vai ser curada através daquilo, você vai ficar ali preso naquele lugar, algemado, cativo naquele lugar, e não vai viver a plenitude de Deus. Não vai ser instrumento de libertação, não vai ser instrumento de cura. Irmãos, hoje vai ter libertação aqui. Eu não tenho dúvida disso. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, já é tempo de deixar de ser morno. Já é tempo de sair de cima do muro e viver uma vida de devoção fervorosa ao Senhor. Já é tempo, meu irmão, de sair do cativeiro, sair desse lugar onde você não vai nem para frente nem para trás, e viver uma vida de adoração, uma vida fervorosa, uma vida no altar, glorificando o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Já é hora da gente se posicionar para uma vida de intensa adoração, de intensidade na presença do Senhor. Sai desse lugar, irmão. Sai da mornidão. Jesus diz ali que vomitar-te-ei. Eu fui pesquisar o significado no hebraico dessa palavra. E sabe o que significa? Vomitar mesmo. É forte. Poderia ter uma explicação, pastor. Poderia ter, não, mas não, irmão, está aqui, ó, minha Bíblia é palavra-chave. Eu fui lá e tal, tá, vomitar, cuspir. É sério, irmão. É sério. É sério. Deus nos chamou para uma posição de governo. Deus nos chamou para uma posição de batalha. Deus nos chamou para viver uma vida de intensidade de adoração. Deus nos chamou para ser aquele que resgata. Deus nos chamou para ser aqueles que libertam. Deus nos chamou para ser aqueles que tocam e curam. Deus nos chamou para ser aqueles que governam, que reinam. Deus não te chamou para ficar acuado como um gatinho, apanhando. Deus não te chamou para apanhar. Deus te chamou para bater, meu irmão. Levanta e anda. Vive, irmão, um propósito. Desfruta do seu chamado. Irmão, ser cristão não é uma agenda de domingo. Não é. Ser cristão é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e daqui a eternidade. Isso é ser cristão. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Enquanto você não entregar tudo, você não vai ter tudo. O pastor Fred brinca comigo, nasceu tudo pelo tudo de Deus. Mas é verdade, entrega tudo, irmão. Entrega tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você viver uma vida assim, sem entregar tudo, quando chegar lá na frente, você vai falar como Salomão falou: tudo é ilusão. Tudo foi ilusão. Agora, se você entrega tudo, se você vive intensamente, se você se coloca disponível no altar do Senhor, disponível para fazer a obra dele, você vai viver a plenitude da presença, você vai desfrutar do seu chamado. Irmão, presta atenção, eu não estou te amaldiçoando, presta atenção. Mas eu vou constatar um fato. Se você não entregar tudo para o Senhor e viver o seu propósito, o seu chamado, você nunca vai ser cheio. Sempre vai faltar alguma coisa. Você pode conquistar o que for,
tudo vai ser ilusão. Você não vai romper. Você pode achar que está rompendo, mas não vai, porque quando você sentar e estiver ali sozinho com Deus, você vai falar: nossa, está faltando, porque você não deu tudo, você não entregou tudo. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é tudo, Ele é o Criador, Ele é tudo. O que você está fazendo diante de tudo? O que você está entregando diante daquele que é tudo? Será que Jesus, ele não é digno da sua vida? Será que Jesus não é digno do seu coração? Entenda uma coisa, irmão. Jesus, ele não é um depósito de lixo, onde você vai e só joga o seu lixo em cima dele. Ah, Senhor, pequei. Ah, Senhor, estou sofrendo. Ah, Senhor, lixo, lixo, lixo. Ele não é um depósito de lixo. Isso que você está entregando, Gabriel, isso que você está entregando, preste atenção, você não deveria nem entregar, porque ele já levou. Ele já levou. Isaías 53, 4 e 5, bota aí. Ele já levou. Você não precisa mais entregar seu pecado para Jesus, ele já levou o seu pecado. Você não precisa mais botar o seu sofrimento, ele já levou o seu sofrimento. Ele já pagou por isso, irmão. E você fica fazendo de Jesus um depósito disso. Ele já levou, já foi. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já está curado, já está sarado. Para de jogar seu lixo em Jesus e começa a entregar o seu melhor para ele. Começa a entregar as suas qualidades. Começa a entregar o seu coração. Começa a entregar a sua disponibilidade, a sua vida, o seu trabalho, os seus relacionamentos, o seu casamento. Entrega o seu melhor. Para de jogar o lixo em cima dele. Entrega o seu melhor. Entrega o seu tudo, meu irmão. Seu lixo não é tudo, seu lixo é nada. Porque ele já levou embora. Jesus é digno de muito mais do que a nossa agenda de domingo, irmão. Ele é digno de muito mais do que 3 horinhas por semana para vir na igreja. Ele merece mais. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é o sal da terra. Ele é aquele que saiu do trono, saiu da sua glória, veio aqui na terra, se fez carne, veio habitar aqui na terra para morrer por você, para levar sobre si as nossas enfermidades, para levar sobre si o nosso pecado. Ele é aquele que te salvou. Se ele merece tudo que você tem, tudo que você tem. Irmão, se você não entregou tudo ainda, hoje você vai entregar. Hoje você vai entregar. Porque é isso que vai tirar você da depressão. É isso que vai tirar você de um relacionamento ruim. É isso que vai fazer com que você prospere em aonde você andar. É isso que vai fazer terra santa onde você pisar a sola dos seus pés. A receita do bolo é essa. É tudo ou nada, irmão. Você tem o direito de escolher nada. Você tem o direito. Você pode escolher. Não quero. É um direito seu. Eu lamento muito. Mas é um direito seu. Mas não tem meio termo. Ou é tudo ou é nada.
Quem você quer ser? Aquele que entrega tudo ou aquele que entrega nada? Vou chamar o ministério de louvor aqui. Irmãos, muitos de vocês conhecem um pouco do meu testemunho. Já compartilhei aqui com vocês, outros não conhecem. Mas durante 12 anos da minha vida eu fui escravo das drogas. Durante 12 anos da minha vida eu não glorifiquei o nome do Senhor, mas vivi uma vida totalmente fora da presença de Deus. Uma vida com um caráter totalmente deturpado. Terrível, terrível. Mas a partir do momento que eu tive um encontro com Jesus, um encontro que eu tive com Ele, eu entreguei tudo. Eu entreguei tudo, irmãos, e não foi fácil. Eu tive que mudar totalmente a minha vida. Eu mudei da cidade que eu morava, eu vendi a empresa que eu tinha, tudo que eu tinha eu entreguei, tudo que eu tinha eu entreguei. Eu fui morar de favor na casa do meu irmão, eu fiquei sem absolutamente nada. Eu nasci de novo, com 28 anos de idade. Eu entreguei tudo. Irmãos, e se tem uma coisa que eu não me arrependo nessa vida, é ter feito isso. Porque hoje eu vivo uma vida glorificando o nome de Deus e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho por que esconder isso. Porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno do nosso tudo. Ele é digno do nosso tudo. Fica de pé, meu irmão, fica de pé. Te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, receba tudo.